Boa noite. Declaro aberta esta reunião das servas da redenção, em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Chamo a todos bem-vindos à nossa reunião, as que estão presentes e também aquelas pessoas que nos assistem depois. É muito bom podermos nos encontrar, mesmo que seja à distância, mas temos essa oportunidade e juntos podemos louvar a Deus. Em preparação à devoção, peço ao pastor para cantar do livro Louvai ao Senhor, o hino 145, tudo que eu tenho, Senhor. Todos me ouvem aí, né? Eu vou apresentar aqui a tela com o hino para a gente cantar, então, tá? Só um minutinho aí. Cristo, muda a tela para mim aqui. Ó, olha na setinha. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Todo tempo que tiver, ao Senhor vou consagrar. Este tempo Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Os meus dons eu vou usar no trabalho do Senhor. Estes dons Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Vou ser administrador dos bens que eu recebi, pois os bens Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Vou ser administrador dos bens que eu recebi, pois os bens Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. É teu, Senhor, é teu, Senhor.
Passo a palavra para ti, Marilena, para fazer a devoção. Ok. Para quem não estava quando eu disse, se quiserem anotar o que é tempo, anotem num papelzinho e depois vocês vão ter resposta no decorrer da reunião. Achei muito legal. Essa devoção que eu vou fazer é da Serva de 2019. É sobre o tempo. Vocês já ouviram eu fazer algumas devoções no departamento sobre o tempo. Eu sou uma pessoa muito preocupada com o tempo. O tempo me angustia, me preocupa. E sempre, quando eu vejo alguma coisa escrita, sobre o tempo, eu me interesso, eu leio, eu gosto de ver. Então, estava procurando uma devoção e achei essa e achei muito, muito bacana. Não é igual às que eu já fiz, mas essa eu gostei muito também. Usando o tempo com sabedoria. Vocês estão me ouvindo? A vida é um presente maravilhoso que recebemos de Deus. Podemos compará-la a uma caixa preciosa. Um dos lados da caixa é o lado físico, por termos um corpo. O outro lado é o mental, pois temos um intelecto, uma psique. O outro é o lado social, vivemos em sociedade. E o outro lado é o espiritual. Temos uma alma imortal. O conjunto dos lados forma o nosso ser, o que somos e como somos. E a questão é o quanto dedicamos a cada um desses lados do nosso ser. Vivemos numa sociedade em constante transformação e extrema correria. Um dos grandes desafios de todos é administrar o tempo frente às mais diversas atividades na família e na sociedade em geral. A gestão do tempo vem sendo amplamente estudada e discutida, uma vez que a forma como investimos e utilizamos o tempo pode determinar o nosso sucesso ou o nosso fracasso. O tempo passa todas as áreas da vida e precisamos encontrar equilíbrio na forma como distribuímos e utilizamos o nosso tempo. Muitas vezes, por não se darem conta, as pessoas canalizam o seu tempo para uma das áreas da sua vida, deixando outras de lado. Existem aqueles que trabalham muito, dedicam-se bastante, mas ao final do dia ficam com a sensação de improdutividade. Diante de uma rotina intensa e problemas do cotidiano, muitas vezes não percebemos que estamos adoecendo em razão do pouco ou nenhum tempo para viver de forma saudável. A pessoa é responsável por administrar bem os dons que recebeu. A vida é um doar-se e receber. Se não cuidamos bem do nosso tempo, armadilhas poderão nos levar à estagnação, rotina sem prazer e outras consequências que impactarão nossa vida física e mental. Diante dessa situação, vem a pergunta que não quer calar. Será que estamos usando o tempo eficientemente? É muito comum ouvir quase que diariamente a frase: não tenho tempo. Santo Agostinho, em seu livro As Confissões, define muito bem o tempo quando diz: o que é tempo? Certamente nós o entendemos evidentemente bem quando falamos nele. O que é então tempo? Se ninguém me pergunta, eu o sei. Mas se eu desejo explicá-lo a alguém, simplesmente eu não sei. Faça a pergunta e se surpreenderá com as respostas. O tempo é uma sucessão de eventos.
os quais ordenamos por prioridades. Por isso dizemos, tempo é prioridade. Quando dizemos que para determinada atividade não tenho tempo, significa que não está nas minhas prioridades. O tempo, enquanto recurso, precisa ser planejado, organizado, distribuído e controlado para melhor ser aproveitado. Desta forma, estaremos priorizando, dentre tantas atividades, as mais importantes para a nossa vida. É comum observar que pessoas com mais atividades têm mais tempo para realizar novas atividades do que aquelas que geralmente não as têm, em razão da organização que já possuem. Planejar o tempo contribui para reduzir o estresse, a procrastinação, a ansiedade, a adrenalina e tantos outros ingredientes causadores de doenças graves que estão atormentando nossos lares. Dentre elas, depressão e síndrome do pânico, entre outras. Inclusive, algo que chama muito a atenção em nosso país é relatado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em conjunto com o Conselho Federal de Medicina, os quais vêm trabalhando os fatores de risco e prevenção ao suicídio. Entre jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é a terceira principal causa de morte no Brasil, tendo aumentado consideravelmente no país e no mundo. E há motivações complexas para isso, podendo incluir humor depressivo, uso de substâncias psicoativas, rejeição familiar, negligência, entre outros. A questão que surge são: o que fazer? Como conseguir administrar corretamente esse presente de Deus que é o tempo? Já posso adiantar que não há nenhuma resposta mágica ou solução milagrosa. O máximo que pode haver, à luz da nossa sabedoria, são dicas de organização e motivação, que, por sinal, são muito úteis. O tempo que pertence a Deus e que nos foi dado para administrar é o benefício nosso e do nosso próximo. Sendo assim, podemos tentar na vida selecionar as prioridades, dar foco, aprender a dizer não, cuidar da nossa autoestima e olhar com amor para o nosso próximo. Sugados pela rotina intensa e hoje também absorvida pelas redes sociais, muitas vezes o tempo passa sem que percebamos. Nossos filhos crescem sem que notemos as mais preciosas fases da vida, os detalhes mais ricos das primeiras palavras, do primeiro sorriso, do primeiro passo, porque nosso rosto está azulado, refletindo a tela de um celular, computador ou televisão. Diante deste cenário, precisamos ter claro que não é possível administrar o tempo. O que podemos fazer de verdade é nos auto-administrarmos em relação ao tempo. Segundo Joseph O'Connor, temos duas perspectivas do entendimento do uso do tempo. Vivendo no tempo, são pessoas que priorizam o momento presente, o agora, têm dificuldade de cumprir horários, têm dificuldades de estabelecer e seguir um foco ou planejamento. Anotações, agendas e reorganização do local de trabalho podem auxiliar. E vivendo através do tempo. São pessoas que ponderam o passado e o futuro da mesma forma que vivem o presente. Cumprem rigorosamente seus compromissos, gostam de planejar,
mas precisam aprender a orar e a viver com mais intensidade o tempo presente. As pessoas se sentem reféns dos seus próprios hábitos e mudar isso requer disciplina. Um hábito comum é achar que somos donos do tempo, mas não temos autonomia e poder para interferir no seu andamento. Apenas podemos decidir como utilizá-lo. O homem mais sábio do mundo, Salomão, escreveu sobre o tempo. Tudo nesse mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Eclesiastes 3:1. Mais adiante ele diz: então eu entendi que nesta vida tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Eclesiastes 3:12. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador do mundo, disse: o Senhor, seu Deus, com todo o coração, toda a alma e com toda a mente. Ame os outros como você ama a você mesmo. Mateus 2:37 e 39. Considerando também o que Salomão disse em Provérbios 16:1, as pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a palavra. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. A espera na fé em Cristo agrada a Deus. O alimento diário da palavra de Deus e o temor a Ele são fundamentais para discernir a verdadeira sabedoria. Salmo 111:10. Deus nos orienta no tempo certo para que tenhamos êxito em nossas ações. Muitas vezes achamos que não estamos preparados para os novos desafios que aparecem em nossa vida. No entanto, precisamos lembrar de que Deus está sempre conosco e no governo de tudo, e nos ajudará a vencer esses desafios em sua. Para Deus, para si mesma e para o seu próximo. Assim você viverá feliz. Eu preparei uma devoção baseada nesse tema. Vamos ver se eu consegui. Vamos orar, então. Amado Pai, nós te louvamos e agradecemos pelo grande amor que tens para conosco. Obrigada por seres uns de amor e nos aceitares como tuas filhas e filhos, assim como somos, cheios de pecados. Te pedimos, Senhor, ajuda-nos a amar nosso próximo, assim como tu nos amas. Ajuda-nos para que possamos usar o nosso tempo, os nossos dons e os nossos bens para fazermos o que agrada a ti e auxiliarmos as outras pessoas. Senhor, faça com que tenhamos mais tempo ao estudo da tua palavra. Só assim teremos forças para enfrentar as dificuldades do dia a dia e crescermos espiritualmente. Ensina-nos, Pai amado, a não andarmos ansiosos com o tempo ou com a falta dele. Entregamos tudo em tuas mãos e dá-nos o necessário para fazermos o que queres que façamos. Senhor Deus, nós te pedimos, esteja presente sempre em nossa vida, fortalecendo cada vez mais a nossa fé. Em nome e por amor de teu Filho Jesus Cristo, nosso amado e suficiente Salvador. Amém. Muito obrigado, Maria Helena, pela tua bela devoção. Vais querer agora que a gente responda a pergunta que tu fez no início? Ou fica para cada uma pensar? Fica para cada uma, ver se mais ou menos deu certo em que escreveram, né? Não precisa me responder. Eu disse que não era para responder. Gostou, Ida? Tu disse que estava ansiosa?
Gostou da pergunta? Gostei, Maria Helena, gostei, Maria Helena. Até respondi antes da devoção. É uma coisa incrível. Tudo depende de como aproveitar o tempo. O segredo é administrá-lo usando com a sabedoria que vem do alto. Ah, tá bom. Isso aí. Não, mas não precisa ler. Era só para vocês anotar e pensar sobre isso, né? Mas Muito Não obrigada deixar eu de novo, pensar Maria sozinha. Helena. Eu também gosto desse assunto, Maria Helena. É? Eu tenho uma preocupação com esse assunto, parece que eu nunca tenho tempo. Falta dias, falta horas no meu dia, falta dias nos meses, Isso. falta meses no ano, parece que Isso Não mesmo. deve ser um problema só teu. É de mais gente também. Sim. Às vezes a gente vê no fim do dia que olha lá 70%, 80% que a gente tinha planejado que a gente consegue fazer. Exatamente, exatamente. Muito boa a tua devoção, gostei muito do assunto. Um tema bem próprio para a nossa época agora também, onde a gente pode pensar e refletir, né? Muito bom. Passo a palavra Que bom. ao pastor, vai nos dirigir um estudo. Não sei se é o pastor Valdir ou o Guilherme. Hoje é com o pastor Guilherme, a palavra é dele aí. Imaginei. Então, pastor Guilherme, o senhor pode assumir o estudo. Vou silenciar o microfone. Aí, estamos aparecendo de novo. Eu tinha desligado porque o meu computador ele tem um problema. Quando ele está conectado na luz, a câmera fica falhando ali. Não sei se vocês viram antes, ela estava falhando. Aí por isso que eu desliguei ela. Então tá, gente. Na verdade, o nosso estudo, né, de novo aqui, baseado nesse livro aí das servas, né? Eu Sou é o nome do livro, compilado pelas próprias servas, sob a coordenação da dona Nádia Bloom, esposa do professor Raul Bloom. E é um livro muito interessante, assim, na verdade, estudar o nome de Deus, né, ou a forma que Deus se manifesta, ou como ele se apresenta, né? Semana passada a gente já teve aí o primeiro estudo com o pastor Valdir, né, que ele trouxe aí sobre Deus dizendo, eu sou o seu escudo, né? E hoje está aparecendo para vocês aí, nós vamos estudar um pouquinho sobre Deus falando, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aí a ideia, na verdade, do nosso estudo é a gente olhar, assim, primeiro para o texto de Gênesis 17:1, a segunda parte, e aí a gente analisar o que esse texto ele nos propõe, a gente dá uma olhada sobre as manifestações de Deus, dá uma olhada num texto de 2 Coríntios 12:9, e depois voltar para esse texto de Gênesis 17:1b, para a gente poder, talvez, debater e conversar um pouquinho sobre o que a gente pode responder, né, em relação a essa temática, né, de eu sou o Deus Todo-Poderoso. Bom, então, vamos lá. Gênesis 17:1b. Esse texto, ele está escrito assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Será a minha pergunta, né, sobre essas duas questões, andar na presença de Deus e ser perfeito. A primeira coisa que me vem à mente, assim, é a pergunta, mas será que é possível a gente andar na presença de Deus e ser perfeitos? Será que Deus não está sendo exigente demais com nós, seus filhos? Porque a primeira parte ele diz assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu tenho todo o poder. E aí ele volta para nós e diz, ande na minha presença e seja perfeito. Andar na presença de Deus é possível?
Bom, se a gente olhar para o texto próprio de Gênesis, quando Deus criou o mundo ali, Gênesis 3:8, Deus criou, né, Adão e Eva. Adão e Eva andavam pelo jardim do Éden, que era onde tudo era perfeito, e Deus estava com eles, e eles andavam na presença de Deus. Mas a queda em pecado, que está registrada em Gênesis 3, quando Adão e Eva caíram em pecado, de repente Deus está andando pelo jardim, procurando por Adão e Eva. E aí vem este relato. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. O que eu quero trazer para vocês, para a gente começar a pensar nessa nossa reflexão sobre todo o poder de Deus, é que quando as coisas eram perfeitas, não tinha problema nenhum do ser humano se relacionar com Deus, ou Deus ter um relacionamento com o ser humano, com a sua criatura. Mas, de repente, o ser humano se vê pecador. Não ouviu a palavra de Deus, não deu ouvidos para o que Deus falou para eles. Mas Deus é santo. E Deus, então, na verdade, ali, essa palavra ali, que, né, ouvirem a voz do Senhor, assim, eu até dei uma olhada no texto original, assim, para ver qual é que era o sentido disso, se Deus estava procurando, falando com eles, né? Mas ali existe até uma dúvida, assim, porque existem outros textos, né, que dizem assim que, na verdade, eles ouviram o barulho de Deus caminhando no jardim e eles se esconderam. Por quê? Por causa do pecado. O ser humano pecador não consegue andar na presença de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Nós fugimos da presença de Deus por sermos pecadores. E todas as vezes a gente quer sempre procurar uma desculpa para o nosso pecado, sempre dizer, foi sem querer e tal, papapá. Mas, na verdade, é porque a gente não consegue chegar diante de Deus e ser justo com Deus. A gente foge da presença de Deus quando ele chega diante de nós e nos pergunta, meu filho, onde é que você está? A gente está escondido atrás do nosso pecado. E ser perfeito é possível? Bom, Deus cria tudo perfeito e, como a gente viu, nós tornamos as coisas imperfeitas. E o nosso pecado afetou, como diz a própria palavra de Deus, né? O pecado do ser humano afetou toda a criação de Deus. Nós perdemos a comunhão com todas as coisas que Deus criou. Entre nós, nos nossos relacionamentos, eles são relacionamentos imperfeitos. A nossa relação com a própria natureza, a natureza, né, que Deus criou, ela é imperfeita agora, e também com os próprios animais, e principalmente a nossa relação com Deus. Tudo ao nosso redor, os nossos relacionamentos, a nossa interação se torna imperfeita. E Deus fala para nós, para a gente ser perfeito diante dele, andar na sua presença e ser perfeito. Então, será que Deus não está sendo exigente demais com nós? Para nós pensar. Vamos adiante. As manifestações de Deus Todo-Poderoso. Bom, esse livro ele traz alguns aspectos do poder de Deus, e aí eu quero compartilhar com vocês. O primeiro deles é o poder de Deus, que é revelado em sua palavra como o Deus que cria. Deus tem o poder de criar as coisas. Eu me lembro que na aula de Antigo Testamento, o professor foi falar um pouquinho e dar uma aula sobre Gênesis. E aí ele disse assim, uma coisa que me chamou bastante atenção. Deus cria as coisas do nada.
Tudo que Deus criou neste mundo, Deus criou pela sua palavra e criou do nada, as coisas não existiam. A gente às vezes gosta de dizer assim, poxa, eu criei tal coisa, eu criei algo, né? Às vezes eu brinco até com a Tamires, às vezes ela diz assim, que ela cria cores novas, né? E eu digo para ela, na verdade não cria, tu junta elementos e forma uma cor. Mas tudo que nós achamos que criamos, na verdade, se vocês forem analisar em última análise, a gente só junta as coisas e forma algo a partir de elementos. Mas a gente não cria nada, assim, do nada, algo que nunca existiu. Bom, se alguma coisa que a gente consegue pegar, na verdade, são coisas que já existem, né? O nosso telefone foram elementos que foram juntados, né? Hoje chamam de nanotecnologia e a gente tem o que tem hoje. Mas tudo que compõe isso aqui foi criado por Deus, né? Então, Deus tem o poder de criar. E o poder de Deus está na sua palavra. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Quando Deus fala, as coisas são criadas. Quando Deus fala, ele nos perdoa. Interessante, porque se o poder de Deus está na sua palavra e Jesus se revela como a palavra de Deus, como Jesus é aquele que estava presente na criação de Deus, então Jesus é o poder de Deus, revelado. Jesus é a materialização do poder de Deus. E quando Deus cria as coisas pela sua palavra e pelo seu poder, Deus cria tudo perfeito. Que é o que Gênesis 1:31 nos diz. Porque depois que Deus criou todas as coisas, ele deu uma olhada assim para tudo que ele criou e disse: isso aqui tá muito bom. Isso aqui que eu criei é muito bom. Foi top. É top. Então, o poder de Deus está na sua criação. E aí até lembro aquela música que a gente canta, né? Sobre a natureza, o poder de Deus e tudo mais. Então, poder de criação, da criação, né, das coisas. Mas Deus também tem o poder da ira. Em Gênesis 3, 23, 24, a gente encontra a ira de Deus sobre o ser humano. Deus, pelo seu poder, expulsa o ser humano. O ser humano não bate o pé para Deus e diz, não, eu vou ficar aqui onde é que tu me colocou. Não, Deus expulsa eles. E é interessante, assim, porque Deus não faz um simples convite, não é uma ordem. Deus ordena o ser humano, ó, sai, isso aqui não é mais para vocês. A perfeição do mundo que eu criei não é mais para vocês. Podem sair daqui. É claro que também, dentro da ira de Deus, a gente pode encontrar o amor de Deus também. Como? Bom, se vocês lembrarem, no Jardim do Éden, Deus colocou a árvore da vida. E que se o ser humano comesse daquela árvore, ele então teria a vida eterna, porque Deus deu a liberdade dele para comer o fruto da árvore da vida. A gente pode olhar por um aspecto que Deus, em sua ira, expulsou o ser humano do paraíso, mas, por outro lado, também o amor de Deus estava presente na sua ira. Por quê? Porque nós, pecadores, se Adão e Eva tivessem ficado no Jardim do Éden e pecadores comessem do fruto da árvore da vida, então eles seriam eternamente pecadores. Estariam condenados eternamente. Por isso, Deus, na sua infinita condição de saber todas as coisas, talvez não, a expulsão do ser humano do paraíso talvez não, de novo, talvez, né, mas foi um evangelho, uma mensagem de evangelho, porque depois ele enviou o Salvador para nos resgatar desse pecado, para que a gente não esteja perdidos eternamente. E a ira de Deus, por Deus nos amar tanto, ele envia o seu filho. E Isaías 53, eu quero compartilhar com vocês esse texto. Isaías 53 é um texto muito famoso,
porque demonstra toda a ira de Deus sobre o seu Filho Jesus, e não sobre nós. Deus não nos castiga com toda a sua ira, com toda a sua fúria. Não, Deus derrama a sua ira sobre o seu Filho, sobre Jesus. E aí, Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo numa beleza, olhámo-lo, vimos ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelo transgressores intercedeu. Essa última, para mim, é muito marcante. Deixa eu até pegar aqui uma outra tradução. Porque mesmo quando a ira de Deus caía sobre Jesus, ali ainda Jesus pedia para que Deus tivesse misericórdia daquelas pessoas. Lembram, né? Quando Jesus estava pregado na cruz, ele dizia assim: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Linguagem de hoje, essa última frase diz assim: por isso eu lhe darei um lugar de honra, ele receberá sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. A ira de Deus caindo sobre Jesus, Jesus agoniando em morte e pedindo que Deus nos perdoasse. Acho que não tem exemplo mais claro do que esse. E eu trouxe aqui também, sobre essa ira de Deus, um famoso teólogo chamado John Piper. Ele escreveu sobre Romanos 3:25, que fala sobre a propiciação pelos nossos pecados. E ele diz assim: é esse o significado da palavra propiciação no texto acima citado, que ele estava discorrendo sobre um texto, né? Mas ele estava se referindo a Romanos 3:25. Refere-se à remoção da ira de Deus por prover um substituto. O próprio Deus
oferece um substituto. Jesus Cristo não apenas cancela a ira, ele absorve-a e desvia de nós para si mesmo. A ira de Deus é justa e foi executada, não retirada. Deus desviou a sua ira de nós, é o que o John Piper está falando aqui, né? Deus não retirou a ira de nós, mas a ira dele foi toda desviada em Jesus para que a gente não morresse eternamente. E aí eu queria voltar um pouquinho que eu falei antes, daquilo que aconteceu no Éden. A ira de Deus nos expulsou do paraíso, mas na ira de Deus está o seu amor, porque ele não queria que a gente ficasse eternamente morto. Outro aspecto, a graça de Deus, o poder da graça de Deus. Efésios 2, o poder da graça de Deus é o favor imerecido que Deus tem por nós. Nós não merecíamos o amor de Deus, mas mesmo assim ele escolheu nos amar. Efésios 2 é talvez o texto que mostra toda essa graça, o favor imerecido de Deus, né? Porque Deus nos ama em Cristo Jesus. E nós não merecíamos, porque fomos nós mesmos que nos afastamos de Deus. Escolhemos outro caminho, mas Deus nos dá e nos entrega essa graça, né? E acho que aí o versículo 8 do capítulo 2, né, exemplifica muito bem tudo aquilo que a graça de Deus por nós. Porque pela graça de Deus vocês são salvos. Nós não somos salvos, vocês sabem muito bem, como luteranos da gema, né? Luteranos da gema. Somos salvos pela graça de Deus. Nada do que a gente fizer vai fazer com que Deus tenha a sua... Ai, que lindo que tu fez. Não. Deus nos salva em Cristo Jesus, pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus. Então, a ira de Deus, conectem esses dois. A ira de Deus cai sobre Jesus, e depois da ira de Deus, por toda a sua misericórdia, ele nos entrega a salvação pela fé. Então, a graça de Deus é um poder de Deus, porque ele nos dá, nos entrega, e pela fé nós somos salvos. Consequentemente, pela graça de Deus, nós somos perdoados. E Deus tem o poder de perdoar. Escrevendo um sermão para esse fim de semana, para os jovens, era sobre depressão. Fica o convite para vocês também escutar esse culto aí no domingo à noite. A gente não perdoa os nossos próprios pecados, mas é Deus que vem até nós para nos perdoar. Deus vem através de Jesus, derrama sobre Jesus toda a sua ira para nos perdoar, porque Jesus continua intercedendo por nós. É na cruz que Deus nos perdoa. E quando Deus nos perdoa, ele nos dá esperança. Porque o salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. Mas nós recebemos misericórdia e graça de Deus. E o perdão que Deus entrega para nós, que ele nos dá com seu poder de perdoar pecados, ele nos reconcilia com ele. E a gente tem de volta aquela comunhão, claro que ainda imperfeita, mas nós temos a esperança de um dia viver essa eternamente e perfeitamente essa reconciliação com Deus. Viver na presença de Deus e andar no caminho de Deus. Então, quando Deus nos perdoa, nós podemos ter a certeza de que podemos andar na presença de Deus. Podemos ser perfeitos pela ação que o Espírito Santo faz por nós, pela fé. Então, Deus tem o poder de perdoar. É sempre Ele que nos perdoa. E voltando, né, de novo, aquele texto de Mateus 18, né, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali estarei no meio deles, ou se o teu irmão pecar, vai e fala com ele, né? Porque
porque sempre tem alguém para anunciar a graça de Deus. Né? Quando alguém confessa o seu pecado para outra pessoa, essa pessoa tem o poder também de, em nome de Deus, perdoar pecados. Mas não perdoa em nome dele próprio, perdoa em nome de Deus. Porque é Deus quem tem o poder. Deus tem o poder de ressuscitar. Olhando para o fim de semana passado, vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Eu me lembro que lá no Laranjal, quando eu preguei, eu disse assim, foi o nosso pecado que matou Jesus. Foi por causa do nosso pecado que Jesus teve que morrer na cruz. E foi por nossa causa que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Para mostrar que Deus tem poder sobre a vida e sobre a morte. E principalmente, Deus não só tem poder sobre a morte, como ele destrói a morte. A morte não vence Deus. E aí, nós temos de novo aquela esperança de que Deus um dia vai nos dar, ele vai nos entregar o seu poder, e nós seremos beneficiados porque vamos vencer a morte eternamente. A morte não vai vencer. E aí Jesus também diz, né? Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Essa última frase, este mandato recebi de meu Pai, acho que deixa muito claro que a obra redentora de Deus que venceu a morte, de Jesus que venceu a morte, a Trindade está presente. Porque desde o batismo de Jesus, nós temos o relato lá de que o Espírito Santo pousou sobre Jesus, e em nenhum outro relato a gente tem que o Espírito Santo saiu de cima de Jesus. E o Espírito Santo voou para fora. Não. O tempo todo o Espírito Santo estava com Jesus em sua obra. E Deus dá o poder para Jesus para ter de volta a sua vida. É até interessante porque a gente tem outros relatos que diz assim, ali ó, né, Deus ressuscitou, Deus é o agente, mas Jesus é Deus, a gente sabe, né? Então ele tem esse poder. Mas mostra assim que o poder sobre a morte é de Deus, é da Trindade, né? A Trindade toda está presente na obra de redentora, que nos reconcilia com Deus. E, por último, o poder do Espírito. Comentei um pouquinho, né, a relação entre o Espírito Santo e Jesus, né? A gente fala muito pouco sobre a obra do Espírito Santo na obra redentora de Deus e como ele está presente na ação de Jesus nesta vida. Enquanto ele esteve antes da sua crucificação e também depois, né? Normalmente a gente talvez pense que agora Jesus ressuscitou e o Espírito Santo vem lá só depois no Pentecostes. Na verdade, não, porque o Espírito Santo já está presente em toda a obra de Jesus. E o poder do Espírito Santo, que é Deus, ele cria a fé em nós. E o Espírito Santo cria a fé em nós, bom, a gente viu em Efésios que pela fé nós somos salvos. Então, olha, tá aí o poder do Espírito. O poder do Espírito também está na palavra e também nos sacramentos. E isso é uma confissão da nossa fé. Nós cremos que o Espírito Santo está presente. Porque esse é o Espírito que opera a fé, então ele está presente também na palavra de Deus e nos sacramentos. O batismo, que nos reconcilia com Deus, que cria, opera a fé, traz salvação, e também na Santa Ceia, o poder de perdoar pecados, que é de Deus, o Espírito Santo está ali presente também. E o poder do Espírito está na santificação. E acho que isso vai nos ajudar a olhar um pouquinho de volta para o texto final de Gênesis ali. O apóstolo Paulo sempre pediu para que Deus o curasse daquilo que ele chama de espinho na carne. E Deus diz para ele, a minha graça é o que te basta.
para você, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Duas coisas interessantes nesse texto: fraqueza e força. É na nossa fraqueza, quando a gente reconhece que nós somos fracos, é que nós nos lembramos que somos dependentes de Deus. E quando nós lembramos que somos dependentes de Deus, é que o poder de Deus se aperfeiçoa. Por quê? Porque Deus se manifesta na nossa vida como Criador. Que mesmo na ira de Deus, nós podemos encontrar o seu amor por nós. Porque é pelo poder de Deus que ele nos dá a sua graça, que ele perdoa os nossos pecados, que em Jesus, que é o primeiro que ressuscitou dos mortos, e porque pelo poder do Espírito nós somos santificados. Então, quando nós olhamos para essa palavra de Deus em Gênesis 17, 1b, que diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Se a gente se pergunta, andar na presença de Deus é possível? Sim, é possível. Mas só é possível porque Deus nos perdoa e nos declara justos e santos. Nós podemos andar na presença de Deus porque Deus nos ama, porque Ele nos chama para estar na sua presença. E nós apenas ouvimos o chamado de Deus, que é um chamado gracioso. E é nesse chamado gracioso de Deus que Ele chega, ou nós chegamos na presença de Deus e Ele diz: os teus pecados estão perdoados, você não é mais réu de morte, você é justo, você é santo como eu sou santo. Ação do Espírito Santo em nossa vida. É possível ser perfeito? Sim. Pela ação e poder de Deus, somos nova criatura. Por isso, andar na presença de Deus e ser perfeito é possível porque Deus age em nossa vida, porque Ele é o Todo-Poderoso que nos entrega todo o seu amor e graça e perdão e tudo mais que Ele tem para nos dar. Quando Deus chamar cada uma de vocês para andar na presença e ser perfeitos, saibam que tudo foi feito por Deus, para que vocês sejam perfeitas e andem de fato na presença de Deus. Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sou o Deus de vocês, amo cada uma de vocês e quero todos vocês ao lado de mim. Amém. Muito obrigada ao estagiário Guilherme pelo estudo que nos apresentou. Agora, vamos passar aos assuntos gerais. Um lembrete: a oferta das sacolinhas vai ser no Dia das Mães, como todos os anos, e quem puder levar na igreja, nos cultos presenciais, pode levar. Quem não pode e quiser dar a sua oferta, pode deixar no culto, na igreja, não só no culto, mas durante todo o mês de maio. Não precisa ser especificado uma data X só. A diretoria distrital, ontem em reunião, pediu para a gente encaminhar novo projeto distrital, porque o que está vigente termina este ano. Também nos passaram que o departamento de Passo do Santana, que agora no rodízio seria o departamento que ia assumir a diretoria distrital,
não vai poder, em função da pandemia, eles não têm condições por causa da internet, A gente até entende, né? Porque nem todo mundo lá tem celular e tem computador, então elas pediram uma compreensão a mais que elas não vão poder ficar. E o departamento da Emanuel Fragata está analisando a hipótese deles assumirem a vez que seriam os próximos no rodízio. Mas isso a diretoria nos avisa depois. Teremos agora no domingo, dia 25, às 14h30, o primeiro dos mini-congressos. Este vai ser apresentado pelo pastor Valdir Klasner, às 14h30. Eles têm poucas vagas para oferecer para os departamentos. Nós temos 10 acessos para nós preencher entre nós da redenção. Aí depois eu gostaria que aquelas que querem participar já deem um nome, porque eles pedem que, no caso, eu faça a inscrição para não ter aquela coisa deles ter que chamar todo mundo no dia, na hora, para dizer que está participando, pois eles têm que botar isso no livro de presenças, que vai contar como congresso, né? Presidente? Sim? Eu ia propor que, além dos 10 inscritos, se faça uma lista de espera, porque há pouco eu estava conversando com o pastor Valdir Klasner agora, e talvez haja uma segunda alternativa, onde se possa ter mais servas participando por departamento. Então, quem tiver vontade de participar, já dá o seu nome, porque eu acredito que nós vamos ter novidades até domingo, tá? Ah, que bom, pastor. Que bom. Então a gente pode convidar bem mais servas a participarem, viu? Quem quiser, então, entre em contato. Ponham no grupo das servas, liguem para a gente, para mim, para as gurias da diretoria, e aí a gente vai já botando os nomes, como o pastor disse, passando dos 10, se deixem em espera. Muito boa ideia, pastora. Obrigada. A Iris Govert fez de caixinhas de leite, tipo de sacolinhas menores do que uma caixa inteira, forrada com tecido, e já ganhamos a doação de bombons de uma serva para colocar dentro e para dar para a capelania, para o pastor, para ele distribuir o Dia das Mães. Como o pastor avisou na live ontem, nós, servas, estamos com o departamento de aniversário agora no mês de agosto. 70 anos. 70 anos de bênção, 70 anos de muita alegria, 70 anos que Deus nos abençoa e nos cuida, e também a gente pode louvar a Deus com as nossas reuniões, com os nossos trabalhos. E então foi decidido que a gente queria fazer uma coisa que, para comemorar o aniversário do departamento, então vai ser feita essa doação de cestas para a capelania hospitalar, que eles têm como distribuir isso, e também a gente, então, quer, com muita alegria, que a gente está sentindo pelo aniversário do departamento, distribuir alegria. E aí a gente pede, assim, para quem puder contribuir, a gente aceita valor em dinheiro, a gente aceita em produtos para compor a cesta. Também eu lembrei, fazendo a parte assim que eu queria lembrar de falar para vocês, que a gente tem essa ideia de ajudar, porque tem muita gente que precisa. E em Mateus, Jesus nos lembra,
sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E assim a gente quer comemorar, distribuir alegria num ato de amor, solidariedade, e contamos com a participação das nossas servas, dos leigos, jovens, e, enfim, da nossa congregação, para atingirmos essa meta que a gente gostaria, já que são 70 anos, 70 cestas para a gente distribuir, que já seriam distribuídas ao passar dos meses, visto a necessidade que muitas pessoas têm por tudo que está acontecendo. Então, a gente junta até o dia 15, mais ou menos, do mês, pega aquilo e já passa adiante para ser entregue. E assim a gente vai até quando chegar no mês do aniversário do departamento, que é em agosto. Quem quiser saber alguma coisa, uma informação maior, entre em contato com uma de nós da diretoria, que aí a gente passa as partes mais assim, a lista dos itens, essas coisas assim, a gente passa para vocês. Alguém tem alguma pergunta a respeito disso? Parece um número alto, né? Mas a gente também acha, assim, que a gente tem condições de juntar isso e não é uma coisa para alguns dias, né? Praticamente a gente tem 4 meses para fazer essa nossa campanha. Ok? Vocês também podem pedir para outras pessoas ajudarem, doarem, isso fica a critério de cada um. Sei que tem gente que não se sente à vontade para pedir, tem outros que têm mais facilidade. Então, quem puder, eu mesma sou uma que vou pedir aonde eu faço compra, para ver se eu ganho mais alguma coisa. E assim a gente vai, como eu brinco, o não nós já temos. O resto que vier vai ser bom, muito bom. Porque quando a gente junta de pouquinho em pouquinho, a gente junta um montão, né? E assim a gente vai tentar fazer com isso. Agora peço para a nossa vice-secretária, Jaqueline, fazer a leitura da ata da última reunião. Jaque? Tá, estava tentando abrir o meu microfone. Tudo bem, não tem problema. Acho a ata aqui. Deu. Ata da reunião das servas da reunião a ata da reunião das servas da redenção ao vivo pelo Google Meet, realizado no dia 10 de abril de 2021, às 14h30, quando tivemos a presença de 29 participantes conectados ao vivo e, posteriormente, 220 visualizações. A presidente, Simone Richo, declarou aberta a reunião, chamando a todos bem-vindos, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Em preparação à devoção, acompanhadas pelo pastor estagiário Guilherme Reim, ao violão, cantamos o hino Graças Dou, número 222 do Inário Luterano. A devocionista Mara Chornack enviou uma devoção baseada no texto bíblico de João, capítulo 6, versículos 36 a 40. Que todos sejam salvos, pois a vontade do meu Pai é de que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu vos ressuscitarei. O momento foi encerrado com uma oração. A palavra foi passada ao pastor Valdir Lopes Júnior, que chamou bem-vindas as servas que participavam conosco pela primeira vez, bem como a todas as participantes. Após, apresentou o livro Ligue-se na Liga, com o tema 2021, Eu Sou, fazendo uma reflexão sobre a expressão Eu Sou.
Após, trouxe um estudo com a temática Eu Sou o Seu Escudo. O momento foi encerrado com uma oração, incluindo a irmã na fé, Emília Chornack, que está internada por ter sofrido um infarto. A presidente agradeceu ao pastor pelo estudo e chamou bem-vindas as servas que nos acompanham pela primeira vez. Os assuntos tratados foram: foi agradecido a todos que de alguma forma contribuíram com a realização do projeto da multiplicação de talentos, ficando a sugestão da realização de uma próxima ação e que devemos observar para que não fique muito próximo ao aniversário do departamento em agosto. Houve um agradecimento às servas que estão podendo contribuir com o departamento enviando suas ofertas, que no momento estão sendo direcionadas à troca das toalhas do altar. O primeiro mini congresso das servas será dia 25 desse mês. A diretoria distrital solicitou que os departamentos enviem um número aproximado de participantes de cada congresso. Sendo assim, as servas que desejarem participar devem entrar em contato com a diretoria. Esse ano, nosso departamento completa 70 anos. Quem tiver alguma sugestão para a comemoração dessa data, pode entrar em contato com a diretoria, que diante da pandemia precisará organizar um evento online. A palavra foi passada à senhora Ida Marlene Bund, que falou sobre o seminário referente ao trabalho da ação social e incentivou a se continuar com a aquisição da literatura da hora luterana, doações de alimentos e materiais de limpeza para a capelania, bem como ampliar o auxílio com medicamentos e outras necessidades, que devem continuar sendo alvo da ação social do departamento. A vice-secretária Jaqueline Santos fez a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada sem observações. A próxima reunião será dia 23 de abril, às 19h30, pelo Google Meet. Foram lembrados os momentos de oração realizados pela capelania na semana que antecedeu a Páscoa, e sugerido que se continue fazendo esses momentos, tendo em vista a importância e grande receptividade dessa ação. As servas Idaura e Neuza Moreira Silveira, que atualmente residem em Florianópolis, participaram da reunião e foram recepcionadas com muita alegria. Também tivemos a oportunidade de comemorar a passagem do aniversário de 91 anos da tia Idaura. Encerramos a reunião com uma oração dirigida pelo pastor Valdir Lopes e o cantar do hino das servas. Obrigada, Jaque, pela leitura da ata. Alguém tem alguma observação? Não havendo, a ata está aprovada. Gostaria de chamar muito bem-vinda, dizer para a Dona Rosa e a Rosaura que a gente ficou muito contente em vê-las também. Já é a segunda reunião que a gente tem a grata satisfação de ter presenças de pessoas que nos são muito queridas. Muito obrigada por poderem participar conosco e também, se puderem se fazer presente daqui para frente, vai ser muito bom. Obrigada por vocês terem vindo participar com a gente. Ei, Simone, e a tia Idaura pegou o ônibus e também veio para ver a amiga Rosa. Ei, que bom! Que dupla, hein? Vai dar! Que dupla, hein? Que bom, então, que a Idaura está Olha lá, Neuza, vai aparecer. aí presente na reunião. É que eu aqui não estava visualizando. Obrigada, Jaque. Viu que eu tenho companhia? Olha só, a Ieda também voltou e está acompanhada. Eu não sei porquê, Simone, aqui para mim, assim, ó, tá todo mundo com a câmera fechada, acho que a minha internet tá ruim, então eu não consigo ver, eu só vi o nome da Ieda. Pois é, eu não sei te dizer, tanto eu não entendo.
Alguém tem mais algum assunto? Lembra de alguma coisa? Bom, a nossa próxima Não está reunião... vendo, Jaque. Oi? Simone? Quem que é a Jaque Oi, não está Simone. vendo? Está todo mundo aí? Oi. Fala, Iris. Só estou mostrando a caixinha, ó. Ó, a Iris mostrando a caixinha lá, ó. As caixinhas são forradas com tecido e vão levar uma fitinha para amarrar. A imagem da reunião. A Jaque não. Que bonitinho, Iris. Que Boa capricho. noite. Boa noite. A Jaque tem razão. Tem várias câmeras que estão fechadas mesmo. Eu acho que é a internet, para mim, assim, eu tô vendo agora a Marlene e Simone só. E eu, que sou bonita, né? Ah, pois é. Não, aqui em Eu casa... estou vendo todas, por Não, mas enquanto. eu estou vendo a Silma, a Ieda. Quem mais? Gente, isso aí é a internet de vocês, viu? Que tá A minha oscilando, tá ruim. Porque Por aqui isso que eu não- aparece, aqui só tem 3 pessoas sem câmera. imagem. Tá. Na minha também, estou vendo quase todas. Então Entrou. a internet, Eu estou nossa. vendo todas também. Eu tô vendo, inclusive, a Rosa e a Rosaura. Duas. Eu não. Ah, Olha só, viu? É assim, infelizmente é assim. Irlanda está ali agora. É. Irlanda. A nossa próxima reunião Eu tô olhando. vai ser... Eu estou olhando para o lado porque eu estou vendo na televisão grande todo mundo e eu estou falando aqui pelo celular. A reunião de maio vai ter só no final do mês, viu? Porque a outra data seria na véspera do Dia das Mães, e aí eu tive conversando com o pastor, e as crianças vão fazer uma escola bíblica diferenciada, então a gente vai deixar esse horário, essa data para eles usarem. Tá bom? Então, a nossa próxima reunião é uma sexta de noite, dia 28 de maio, também aqui pelo Meet. Agradeço a todos os participantes, em especial as nossas visitantes, como é bom ver aquelas pessoas com quem a gente participava há anos atrás, né? Simone, só avisa elas que quando encerrar a reunião a gente fica aqui batendo um papinho, né? Para elas não fugirem. Sim, isso mesmo, Elas não precisam desligar quando a gente termina a reunião, que depois da reunião, quando acaba a gravação, a gente conversa um pouquinho ainda, tá bom? Peço agora ao pastor que encerre a nossa reunião com uma oração, com o hino das servas. Desejo a vocês um bom final de noite, um abençoado final de semana. Obrigada, pastor. Agora a palavra é com o senhor. Muito bem, então, vamos encerrando aí o nosso momento de reunião, né? Só dando uma boa notícia para vocês, já que foi mencionado aí na ata, né, a dona Emília Chornac, ela não está mais no hospital, ela deu alta, está em casa, e claro que com uma série de cuidados, né, ela não pode receber visita, não deve ter emoções fortes devido a tudo que ela enfrentou, mas a boa notícia é que ela está em casa, então só para vocês aí estarem a par da situação de saúde dela, né. Também me ajudar a Simone para saudar quem está chegando aí conosco, quem está participando, que bom ver todas vocês aí, que legal. Tomara que a gente consiga aí ajustar essa questão de ter mais participações domingo à tarde. E essas informações vão vir aí. Eu acredito que amanhã de manhã essa questão vai se resolver, né? Então, quem tem vontade de participar dos mini congressos, não perca a oportunidade de fazê-lo, de se alistar junto com a nossa presidente aí, então, para esse momento especial, tá? Vamos fazer uma oração, então, pedindo a bênção de Deus. Todo-Poderoso e Eterno Pai,
Queremos agradecer-te por mais uma bela oportunidade de estudo da tua palavra que tivemos hoje à noite. Sem dúvida alguma, relembrar o teu cuidado, relembrar que tu és o Todo-Poderoso, é, sem dúvida alguma, uma verdade que nos traz tranquilidade e paz de espírito. Porque nos lembra que aquilo que não podemos fazer, tu fazes em nosso lugar. Se nós não conseguimos cumprir com as expectativas próprias de nossos corações, e se não conseguimos cumprir com aquilo que estabeleceste, por intermédio da obra redentora de Jesus, teu Filho, podemos ficar aliviados, porque ele suportou todas estas angústias e deu a sua vida por nós. Muito obrigado por cada irmão, cada irmã que estão participando conosco desta reunião, seja aqui, neste momento, nesta sala de bate-papo, ou também quem está nos assistindo agora através da transmissão via Facebook ou YouTube. Pedimos que tu abençoes a todos, que tu abençoes a todas as famílias, a fim de que juntos possamos passar por este momento tão complicado que estamos vivendo num quadro mundial. Ilumina-nos, Senhor amado, para que possamos, diante das nossas angústias, fazer um bom uso do nosso tempo, de acordo com a tua vontade, e que possamos seguir vivendo dia após dia, na certeza do teu perdão, vida e salvação. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, nós te rogamos. Amém. Vou compartilhar, então, aqui, vamos compartilhar aqui o hino das servas, e aí vocês nos acompanham aí do outro lado, tá? Muda para minha tela ali. Esse tema do compartilhamento, vou tirar todo mundo aqui para baixo. Aí. Com tudo que somos e temos, a ti nos sagramos, Senhor. Jamais te alheviemos, servir-te com zelo e temor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios servimos, e dos bens te trazemos para as almas salvar. E com tudo queremos teu amor proclamar. Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios servimos, e dos bens te trazemos para as almas salvar. E com tudo queremos teu amor proclamar. Com tudo que somos e temos, a ti nos sagramos, Senhor. Jamais te alheviemos, servir-te com zelo e temor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. Muito obrigada.